E é o seguinte, a gente abre aqui o nosso programa falando sobre saúde, tema recorrente, super importante aqui no nosso Bem da Terra também. Hoje nós vamos falar sobre hiperidrose, gente, aquele problema de suar um pouquinho a mais, né, além da conta, o que acaba muitas vezes tornando aí um problema meio constrangedor até para quem tem, né? E existem hoje diversas possibilidades de tratamentos, inclusive o Botox também. A gente vai falar sobre essas possibilidades de tratamento com o doutor cirurgião plástico que já está aqui, André Colaneri. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom tudo dia, bem? Tudo bom? Tudo jóia? Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Bom, para a gente identificar, né, para quem está em casa e nos acompanhando via internet, saber o que é a hiperidrose. A hiperidrose é o suor excessivo, aquele que chega a constranger e atrapalhar a vida social. Não é o suor normal, né? Aquele que realmente chega a pingar, a marcar. Tem pacientes que chegam a atrapalhar a vida e o convívio social e até profissional. Imagina alguém que sua muito na mão, não consegue pegar um papel, né, não consegue escrever alguma coisa, até para dar a mão para a namorada fica constrangido porque fica todo molhado, ou na axila chega a sujar roupas. É diferente, né, até para quem está acompanhando, porque às vezes as pessoas em situações um pouco de nervoso, né, às vezes tem também essa reação de suar um pouquinho além da conta, mas não é isso, é quando o suor já é recorrente, isso, né? não é esporádico, num momento, uma prova de vestibular, não. É no dia a dia, mantido por um longo período e que chega realmente a ser muito além da conta. André, exagerado. principalmente tem nas mãos, axilas. A primeira região mais afetada são as axilas, depois as mãos e os pés. Né? Então essa é a ordem da maior produção da hiperidrose. Quais são os fatores, né? Já há estudos que comprovam assim os principais fatores que causam a hiperidrose? Então a maioria é genética, né? Então você tem às vezes até mais de um paciente acometido na família, né? Mas tem algumas outras coisas que podem causar, né? Tem dois tipos de hiperidrose. Tem a focal, que é mais localizada, como essa, que eu te falei, numa região predominante, e a generalizada, que pega o corpo todo, né? Quando você pega a generalizada, pode ser por alguns problemas, né? Obesidade, diabetes, hipertiroidismo, né? Que o corpo inteiro sua como um todo. Mas a mais comum, que causa mais constrangimento, acaba sendo a focal, que vem mais de origem genética mesmo. Agora, doutora, em relação aos tratamentos, né? A gente sabe que a medicina, principalmente aqui no Brasil, vem avançando muito aí em diversos segmentos, né? E no caso, para esse tipo específico, né? Para a hiperidrose, quais são os principais tratamentos mais atuais, assim, que vão dar uma sanada, pelo menos, no problema, né? Tá, então vamos entender mais ou menos o mecanismo do suor, né? A informação vem do cérebro, desce pela coluna, sai pelos nervos do tórax e o nervo vai ramificando até chegar nas glândulas, né? A informação do nervo para a glândula suar é feita a partir da liberação do neurotransmissor que chama acetilcolina. O nervo libera, a glândula recebe esse neurotransmissor e sua. Então, o tratamento pode ser em várias partes dessa cadeia, da origem até o final do suor. Os desodorantes, que são os tópicos, né, geralmente de sais de alumínio, que são os mais eficazes, eles ajudam, melhoram, mas não resolvem. Né? Ou seja, é mais paliativo. É mais paliativo. Dificilmente quem tem uma hiperidrose muito intensa acaba resolvendo, só com desodorante. Acaba mudando um pouquinho de patamar. Aí tem a simpatectomia, que é uma cirurgia torácica, que ela é interessante para quem tem uma hiperidrose muito importante, principalmente de mãos, né, que é a pior de todas, né, que mais constrange no convívio social, que você corta o nervo na emergência da coluna. Então, a cirurgia torácica, né, que entra com pequenos furinhos no tórax e você corta aquele nervo. Então, a informação não passa para frente, não vai suar dali para frente, mas você pode ter a sudorese compensatória, ou seja, um outro lugar passar a suar mais. Então, no caso, por exemplo, numa sudorese da axila, que é uma região pequena e mais fácil de controlar com outro tipo de tratamento, se sair da axila e começar a suar todas as costas ou os pés, isso pode ser pior do que a axila, mas na mão não tem pior que a mão, né? Então, quando você tem uma sudorese aumentada na mão, a cirurgia torácica, a simpatectomia, é bastante interessante, né?
E aí é para sanar realmente o problema, daí você na totalidade. Ali, seca. O Botox, que é a toxina botulínica, ele vai bloquear a liberação da acetilcolina no final do nervo. Então, a informação chega lá no fim, mas o nervo não libera a acetilcolina, então a glândula não recebe a informação para suar e ela não sua. Não tem a suderase compensatória nesse caso. Então é bom para áreas que você consegue fazer uma aplicação bastante concentrada numa área menor. Então a axila é ótimo para isso, porque é uma região pequena, né, que não é muito dolorida, né, lógico que sente alguma coisinha na aplicação e vai durar em torno de 4 a 6 meses, às vezes 8 meses. Isso traz uma melhora clínica muito grande e a hiperidrose, ela tem um componente emocional de ansiedade enorme, né? Então, o paciente que já tem hiperidrose vai ter uma reunião, fala assim, eu não posso suar, vai suar. Vai sair para namorar, não posso suar, vai suar. Então, quanto mais ansiedade tiver, pior fica o negócio e daí a pessoa já sai ali naquela pilha e vai suar muito. Quando você bloqueia isso com a toxina botulínica, o paciente já sabe que não vai suar. Então, automaticamente, ela baixa o nível de tensão. Né? Então, você tem um segundo ganho, que é o ganho de baixar a ansiedade. A adrenalina, a ansiedade. E deixar da produção ficar menor. Então, isso traz um conforto muito grande e dificilmente quem aplica uma vez deixa de reaplicar, porque a qualidade de vida muda demais. Justamente isso que eu ia te perguntar. Qual seria o intervalo ideal ou depende do estágio, né, da hiperidrose? A toxina botulínica deve ser aplicada a cada 6 meses. Né? Eu não gosto de aplicações muito curtas, porque senão você pode passar a não ter um resultado tão bom. Né? Então, a cada 6 meses, ela tem uma duração razoável em torno disso. Então, a baixa ansiedade, você sempre vai estar controlado. Então, tem pacientes que falam, olha, hoje eu não suo o que suava antes, né? Ainda está produzindo, ainda está funcionando. Eu falo, não, sua ansiedade que deve ter abaixado, né? Sim. Então, você tem um controle bom. Agora, a toxina botulínica para áreas assim como mãos e pés é menos eficaz. Primeiro, que a aplicação dói muito, né? São várias picadas na mão e no pé, é uma região muito sensível. Segundo, que a área é maior. Né? Se você imaginar a axila, é mais ou menos a palma da mão. A mão já tem os dedos, o pé já é bem maior. Para uma mesma quantidade de toxina que a gente sempre usa uma dose máxima, né? Então, se você dilui em pontos mais esparsos e uma concentração menor, você vai ter um resultado menos interessante, né? Então, para axila é muito bom. E para mãos e pés, aí no caso... A mão é muito importante, eu acho, a simpatectomia torácica. Também existe a cirurgia, a simpatectomia para os pés. Né? Certo. Tem aqui uma dúvida de um telespectador, que é o Davi, lá de Cachoeira da Prata, Minas Gerais. Bom dia, Renata, tudo bem? Eu sofro de hiperidrose nas mãos e nas axilas, principalmente. Eu suo até pingar e incomoda demais, né? Eu gostaria de saber se a ansiedade também pode causar o aceleramento dela, é o que a gente acabou de comentar. Multiplica, né? Totalmente. A ansiedade é a coisa mais importante, porque quem já tem aquilo lá exacerba demais. Aqui também, né, tem pessoas que falam que sua aqui é um pouco da parte do rosto. É normal, doutor? Tem a ver com hiperidrose ou não? Tem pacientes que têm no couro cabeludo, né, também é frequente, né? Você pode ter em várias regiões, na virilha, nos pés, na axila, no couro cabeludo, na nuca, em várias regiões. E me fala uma coisa, já em específico mais do Botox, né, da toxina botulínica, é acessível hoje esse tratamento, né? Tá mais popular, digamos assim, doutor? O Botox, ele o uso dele já é longo, né? Já está muito seguro, muito estudado, né? Um follow-up bem longo. E tem diminuído o custo, mas é uma toxina importada, né? Então, as melhores, porque toxina botulínica é a droga, digamos assim. O Botox é uma marca, tem outras marcas também, né? E as melhores, elas acabam sendo importadas. Então, o custo nunca é um custo muito barato. Se tiver muito barato, quer dizer que está muito diluído ou não deve ser também uma toxina das mais conceituadas. A mais adequada, né? Bom, doutor, muito obrigada, então, por falar um pouquinho sobre esses tratamentos mais indicados. E agora vem aí essa novidade, né? No caso do Botox, principalmente para a região aqui das axilas. Deixa o seu, na verdade, vai aparecer aí alguns dos seus contatos. Muito obrigada, então, por estar aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigada, pode continuar aqui com a gente.